Domingos Salgado Bragança, licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, é Presidente da Câmara Municipal de Guimarães no mandato 2013-2017 e é candidato a novo mandato nas eleições de 1 de outubro nas listas do Partido Socialista. Sr. Domingos Bragança, muito obrigado pela sua disponibilidade em receber o Jornal Digital Duas Caras, nesta conversa que procuramos aqui manter durante alguns minutos sobre, obviamente que avaliando um pouco do que foi o seu mandato de 2013 a 2017, mas, sobretudo, olhar para o futuro. O que é que os vimaranenses poderão esperar de si, enquanto Presidente da Câmara e do seu Executivo, no caso de ser vencedor destas eleições do próximo dia 1 de outubro. Mais uma vez, muito obrigado. Doutor, um Presidente da Câmara, obviamente, quando chega ao fim do mandato, estranho seria se não tivesse muita obra para apresentar, muitas realizações, muitos objetivos alcançados. Todavia, permita-me que eu lhe faça um pequeno desafio, que olhe para 2013 e rapidamente passa estes 4 anos e o que é que gostava de ter feito e que não conseguiu fazer, ou então o que é que lhe correu menos bem neste mandato? Bom dia. A minha convicção, que assenta a minha tranquilidade, é que este mandato foi muito bem conseguido. Olho para o meu programa eleitoral, que foi sufragado em 2013, e vejo que está todo, enfim, com a minha nota de cumprido, né? Esta medida já está feita, né? E depois também Mas havia muitos compromissos no seu programa de 2013. E compromissos assumidos, e compromissos assumidos conseguidos, realizados. É claro que há outros compromissos que estão numa fase de não reversão, de não retorno, que estão já numa fase tão madura, de muito amadurecimento, que estão, a bem dizer, na sua execução. Mas o mais importante neste mandato era o seguinte: os bimaranenses olhavam, após 2012, a capital europeia da cultura, olhavam com alguma expectativa do que iria acontecer, do que, enfim, na dimensão cultural, na própria dimensão da cidade de Guimarães, se iríamos ter, enfim, a continuidade numa estabilidade, colocava-se também a continuidade, mas numa baixa de expectativas. E o que eu hoje acho que os bimaranenses, que eu sinto que é uma percepção, não tenho nenhuma outra medição, é a percepção do contacto, do olhar das pessoas, daquilo que me dizem, é que este mandato foi bem conseguido. E também está acima daquilo que eu poderia dizer-se que era expectável, porque tínhamos um nível elevado, nós não vimos de mandatos anteriores de níveis baixos, tínhamos níveis muito elevados. E, portanto, níveis elevados é que é difícil acrescentar outra camada para ainda estarmos mais elevados. E é isso que se conseguiu. É com esta questão da capital verde europeia, nós temos a dimensão histórica, a dimensão do património classificado pela Unesco. Temos a capital europeia da cultura, a dimensão cultural fortíssima. Tivemos a dimensão do desporto, da cidade europeia do desporto. E mantendo as dimensões que tínhamos em conta, que era a dimensão da educação, da social, 100%, a dimensão social. E nós acrescentamos 2 novas dimensões com muita força, que é a dimensão da sustentabilidade ambiental, que nós sabemos hoje que as melhores cidades europeias, normalmente do norte da Europa, do Canadá, uma ou outra dos Estados Unidos, da Austrália, estão neste caso na agenda central dessas cidades, é a sustentabilidade, é o ecocidadão, é a ecologia, é o ambiente. E nós, com esta candidatura, que ninguém quis levar a sério quando eu apresentei em setembro de 2013, que queríamos fazer esta candidatura à capital verde europeia, seguir este caminho tão importante como o próprio Estatuto. E há outra dimensão fortíssima, que tinha que ser acentuada e que é a da economia, das empresas e da ligação, porque as empresas, não é só as empresas no sentido de medidas diretas às empresas, como foram os incentivos municipais, a proximidade, a divisão económica, a divisão orgânica com poderes de intervenção, mas também o trabalhar de um modo articulado com
nossos centros de ciência, produtores de ciência, como é a Universidade e outras instituições, para que façam a transferência dessa ciência para a economia. E esse foco na economia nós também conseguimos. Portanto, era a minha próxima pergunta, era essa, era o que do seu mandato, o que é que ressaltava de mais importante. Já o fez, mas não me respondeu à minha pergunta, ou melhor, não respondeu ao meu desafio. Correu tudo bem neste mandato? Não há nada que o senhor olhe para trás e eu gostava de ter corrigido isto. Eu gostava que a Ecoiber não tivesse acontecido. Eu ia dizer isso. O processo que correu, eu diria que não correu bem, foi o processo da Ecoiber. Se retirarmos o processo da Ecoiber, eu também tenho um outro assunto que eu acho que nós temos que encontrar soluções, e já o expressei isso publicamente, já o expressei nas reuniões de Câmara, que é aquela questão de polvoreira nas oficinas quer da Câmara, quer da Vitos, que fica ali situado numa zona de moradores e que, como a atividade a atividade da recolha de lixo e das oficinas, mas mais da recolha de lixo, são 24 horas por dia, atinge a própria noite, que atinge o sossego das pessoas. Portanto, temos que encontrar solução também para as oficinas em Polvoreira. Não correu bem esses dois? Esses dois processos não correram bem porquê? Qual é a explicação que tem? Houve alguma displicência, permita-me usar a expressão, na forma como isso foi tratado? Não se viu bem as consequências negativas que poderiam vir daí? Eu diria que é o seguinte, ninguém consegue fazer 100% tudo bem. Portanto, há alguma coisa sempre no conjunto de realizações, há sempre um ou outro aspecto emergente que emerge e que corre menos bem. E eu direi que, no caso da Ecoiberia, deveríamos ter analisado melhor as incidências. Do ponto de vista administrativo, do ponto de vista legal, está tudo bem. Não há, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da legalidade, a Ecoiber está bem. Do ponto de vista político, da decisão política, deveríamos ter visto no início do processo, deveríamos ter visto todas as consequências dessa decisão. E eu acho que não vimos. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, não vimos. Doutor, já abriu alguma janela aí relativamente àquilo que será o seu compromisso para o próximo mandato, ao apresentar-se aos vimarnenses? O Partido Socialista apresenta-se com 30 compromissos. Não são muitos compromissos para realizar num mandato apenas? E eu direi que são 30 compromissos destacados do programa eleitoral, que neste momento está quase a terminarmos, está a ser concluído, para ser apresentado. Doutor, essa questão precisamente, estamos a gravar esta conversa numa terça-feira, dia 19 de setembro, que é a data oficial do início da campanha eleitoral. Os vimarnenses não deviam já ter o Partido Socialista nas mãos para poderem começar a estudá-lo juntamente com as outras forças partidárias? Mas o essencial, as outras forças partidárias também não apresentaram nada, é que é o costume, portanto, não apresentaram nada, e espero que apresentem, Agora, nós avançamos logo com os 30 compromissos essenciais do mandato. Agora, o que queremos dizer é que, se não, dizem-me, no outro dia encontrei um cidadão que me disse: caro Presidente, então e agora aquela dimensão cultural, aquele conjunto de programação que tem, a questão do desporto, só são os 30 compromissos? Não, isso nós vamos manter. Nós destacamos como fundamental, os compromissos fundamentais novos são estes, mas nós vamos manter o nível elevado de todas as outras áreas. Da intervenção nas escolas, da intervenção social, na intervenção desportiva, tudo temos que fazer. Porque dava a ideia de que são estes 30 compromissos e é o programa. Não. Nós avançamos de imediato para que não haja qualquer tipo de dúvida, aquilo que nós queremos fazer para o futuro. E eu acrescento mantendo tudo que estamos a fazer bem e até melhorar. Mas queremos também divulgar isso, que é para saberem que isso é um compromisso também, é manter a um nível elevado e acrescentar novas camadas, enfim, com inovação em todas as áreas, e queremos fazer. Portanto, é só isso, mas avançamos logo com isso. Repare bem, nós até fomos ao ponto de nos atrasar, e eu espero que esteja também atrasado, no sentido de que acho que nós temos tanta coisa feita por todas as freguesias, por toda a cidade. Quando temos freguesias, a cidade, eu falo já na cidade, nas vilas, todo o território, que a memória do mandato tem que estar disponível para todos nós vermos, né? Vamos olhar está a ver até nisso. Vamos olhar para alguns aspectos. Vamos olhar para a mobilidade, doutor, que era um dos grandes compromissos também que vinha já de 2013. Sim. Provavelmente houve muitos aspectos em que foi conseguido, mas o que é que podemos esperar? Se os vimarnenses lhe voltarem a confiar o governo do Conselho, o que é que vamos ter de diferente em termos de mobilidade no Conselho? Nós agora somos autoridade, é bom que se tenha esta atenção. Não podemos esquecer isso. Não, nós agora é que somos autoridade municipal de transportes, não é? E então, o que eu quero, o grande desígnio, são dois objetivos essenciais. Na mobilidade? Na mobilidade. É
atender todas as vilas e em conexão com todas as freguesias. Portanto, nós temos que ter transporte coletivo de passageiros, transporte público de passageiros a todas as vilas e com todas as vilas a todas as freguesias. Posso-lhe recordar, Sr. Doutor, que no compromisso de 2013-2017 estava precisamente esse aspecto, protocolar com o Governo, a requalificação das acessibilidades às vilas. Mas eu não quero falar nisso, ainda estou a falar, essa parte é até mais interessante, que nós aí avançamos, tivemos passos decisivos. Mas na transporte de mobilidade eu quero que saibam que eu, mesmo no enquadramento que temos da Capital Verde Europeia, deste caminho da sustentabilidade ambiental, eu não prescindo da mobilidade elétrica no transporte. Esse é que é um processo muito difícil. Ele podia não pôr isso na agenda, mas quero que gradualmente já esta concessão avance com o transporte elétrico, mas vamos preparar tudo para o futuro. Na próxima negociação da concessão, eu quero tudo em autocarros elétricos. Deixe-me só beber ideia, porque senão fica assim e nós estamos, porque isto tem que ser trabalhado, bem sustentado. A primeira parte, olha, ainda hoje falei com o Sr. Ministro do Ambiente sobre isso. E disse-lhe, quero que nos apoie com os programas europeus, que haja por todo o Conselho uma rede de carregamento rápido, postos de carregamento rápido elétrico. Não só para os autocarros, mas também porque a questão põe-se na demora do carregamento, não é? Se em vez de demorar meia hora, 10 minutos, 5 minutos, é o tempo de tomar um café e está tudo bem. Carregamento rápido por todo o Conselho. Criar as infraestruturas para poder lançar a concessão com os operadores e convidar operadores para aqui estarem connosco nessa mobilidade elétrica. E é isso que eu não prescindo da mobilidade elétrica. Doutor, é muito interessante ter mobilidade elétrica, obviamente, mas se os autocarros continuarem a não servir as vilas, a não haver autocarros que permitam chegar, por exemplo, os habitantes das vilas a vir aos acontecimentos que há na cidade, recordo-lhe, por exemplo, críticas recorrentes que têm sido feitas pela CDU, por exemplo, pelo vereador Torquato Ribeiro, relativamente à falta de transporte público. Aí parece que não estamos a avançar. Mas é uma questão que a Câmara tem que, por autoridade de transportes, porque a questão, como sabe, o transporte tem que ter o equilíbrio, não é? Porque não podemos andar com os transportes coletivos com os autocarros vazios, não é? Não pode ser. Agora, temos que criar um conjunto de horários em que os cidadãos que vivem nessas freguesias possam contar em horários decisivos, exatamente para poder atender à oferta cultural da cidade, embora nós também tenhamos oferta em cada uma das nossas vilas e algumas freguesias, e isto vai continuar. E depois também que, nos casos, e é sempre assim, nos casos em que nós queremos uma oferta pública de transportes, ela vai ter que ser, obviamente, subsidiada pela Câmara Municipal. Mas vamos levar até ao limite onde o transporte pode funcionar por oferta da operadora, naquilo que é a responsabilidade nossa, mesmo nos transportes urbanos, nós estamos prontos a assumir. Aliás, a mobilidade elétrica, nós estamos prontos a assumir um pouco mais da mobilidade elétrica por sermos precursores e ter a intenção, a ligação às freguesias, que não tem que ser com transportes de caminhonetas, de autocarros de 60 lugares. Nós podemos, nas concessões e na revisão da concessão e nas respostas que temos dado com os diversos operadores, nós podemos encontrar com autocarros de 30 lugares e, portanto, que são muito mais flexíveis, são mais económicos, enfim, tudo isto temos que encontrar a solução. E mesmo na cidade, há certos arruamentos que não têm que andar autocarros de 60 lugares por ruas estreitas. Nós podemos condicionar e devemos condicionar este transporte de autocarros de 30 lugares, com menos espaço. Não é? Temos que ser parcimoniosos no nosso tempo. Mas eu queria te explicar isso porque é uma área fundamental, porque tem a ver muito com a fragilidade que temos. Temos ítems muito fortes na candidatura, mas o item do transporte, porque o transporte elétrico é fundamental para a nossa candidatura. Doutor, vamos olhar para para nós próprios como sociedade. Um outro aspecto da mobilidade também, no seu compromisso do programa de 2013 a 2017, apontava para a criação de uma rede de ciclovias, ligando os parques de lazer existentes, as margens ribeirinhas e os núcleos urbanos. Como é que estamos? Sente-se satisfeito? Acha que alcançou aquilo que era o objetivo de 2013? Sim, nós estamos em prática com esta grande a ligação da ecovia, portanto, do parque da cidade à cidade esportiva. Os projetos estão a ser agora desenvolvidos para ligar a Previdém e à zona ribeirinha, à zona da margem do Rio Ave. Até vou dizendo exatamente o que se quer fazer. Parque de Ardão e depois ligando a Ronfa a Jusante e a Montante até a Tunim. Mas
Ecovias de lazer ou em que pode haver uma função utilitária? É uma função utilitária, combina as duas áreas, de lazer e utilitária. E tenho a dizer que isto conjuga um com a outra, porque a prática do lazer na utilização da bicicleta dá domínio sobre a bicicleta, dá prazer sobre a bicicleta, do uso da bicicleta, e faz com que as pessoas se sintam à vontade, porque nós vamos criando infraestruturas para a ligação à cidade e às vilas através da bicicleta. Quem andar bem, se sentir à vontade com a bicicleta, usa em meio urbano, em meio normal de percurso. Mas repare bem, a ligação, só para lhe dar esta nota, a ecovia que estamos a fazer vem com percursos à cidade. Mas, e portanto, não é só a zona, o eixo estruturante, não, entra pela cidade, entra pelas hortas, o Largo das Hortas, o Largo da cidade. E repare bem, nós da Ecovia, este percurso que está aprovado, não estamos a falar em coisas que vamos fazer, não, que está aprovado, que os projetos estão prontos, entendido? Que é, quando eu falo na ligação, hoje da ligação ao parque, que liga a Silvares com o desnivelamento, que já está em março, já está arrumado há muito tempo, e as infraestruturas já assumiram isso. E, portanto, as estradas de Portugal. E então, nós temos uma ecovia segregada, não é? Esta nova ligação rodoviária, que vai de Silvares até à nova rotunda de Ponte no Parque Industrial, e depois uma nova via, exatamente, que vai passando por todas as freguesias de Santo Eufémio de Brasins, Santo Tirso de Brasins, Santo Eufémio, Barco e Taipas, que é uma variante à Ponte e às Taipas, tem, de um modo segregado, como Cortina Arbórea, um percurso ciclável e um percurso pedonal. Quem quiser vir das Taipas, da zona do Parque Ciência e Tecnologia que lá trabalho, de todas estas freguesias de Ponte, para a cidade desportiva, encontram uma ecovia. Está bem? Esta ligação, isto está a ser estruturado. E os desníveis, doutor? Os desníveis... Não há muito desnível. Não há desnível. Agora, também há a questão... Hoje também temos uma solução tecnológica. Hoje, quem se sente com força para usar a bicicleta, o desnível não tem problema nenhum. As pessoas que têm menos força usam os veículos, as bicicletas elétricas, e também por aí está resolvido. Ainda um último aspecto sobre a mobilidade. E os automóveis, doutor? Vamos continuar a ter automóveis no centro da cidade? Vamos ter automóveis no centro da cidade, os carros prioritários, a utilização prioritária. Vamos pensar no Toural, doutor? O Parque Camões nós vamos construir. São 400 lugares que vão dar, essencialmente, ajuda a quem? Apoio a quem? Ao comércio e aos serviços do centro da cidade. Vão permitir a reabilitação de toda a zona de Camões, da Rua da Liberdade e da Rua da Caldeiroa. Repare bem, quando nós queremos hoje trazer habitação para a cidade, as pessoas querem habitar na cidade, mas querem, porque não prescindem para as suas saídas profissionais, para a sua vida, do seu cotidiano, o carro. E, portanto, tem que aparcar. E aparcam o carro exatamente ali no Camões. Eu assumo que o parque é gratuito, é de acesso, é de parecer, de utilização pública e é de apoio a todos os nossos concidadãos. Ponto final, não, é por isso que ele não é para concessionar nem coisa nada, é para estacionamento público, gratuito a todos os cidadãos. Okay? E é para apoio exatamente ao comércio e aos serviços. Podemos criar algumas zonas de reserva, e podem ser grandes, que é para as pessoas que têm que contar, os moradores, e para aquelas pessoas que têm que aparcar no próprio, que não é permitido, ao fechar o centro da cidade, é este o meu raciocínio, que às vezes entende-se mal, ao fechar o centro, o centro histórico, eu sempre disse isto, também sempre disse isto, eu concordo com a pedonalização do centro histórico, desde que se encontrem alternativas de aparcamento para os moradores. Muito bem. E os moradores vão ter espaço reservado no Parque de Camões. E o restante que sobrar é de público e, portanto, temos que encontrar um melhor modelo para funcionar. Assim como aceitei também que uma proposta que foi feita, e eu achei muito bem, que é os primeiros 10 minutos de parcómetro ser gratuitos. Tudo bem, também acho bem que uma pequena ida à farmácia, um café, dá mobilidade, porque a ideia dos parquímetros é a rotatividade, não é a receita, a rotatividade também está muito bem, tudo bem, interessa, há que mudar o software dos parquímetros e ficam os 10 minutos iniciais gratuitos. Portanto, é fundamental para a regeneração desta zona, da Caldeiroa, do acesso, estamos a 50 metros. Repare bem, este Parque Camões é uma coisa, está a 50 metros do Toural. E a questão que me põe é, eu gostava que a parte superior, a parte de cima do Toural e da Alameda fosse também pedonalizada. Mas vamos ver, vamos começar por pôr em funcionamento o parque,
a penalização do centro histórico e depois vermos a penalização da parte superior do Toural e a parte superior, não todo, a parte direi, norte do Toural e a parte norte da Alameda. Dr. Ministro Braça, temos que olhar para os temas também, ainda temos que conversar mais sobre isso. Mas temos que fazer isto observando a realidade. A intenção é essa, até porque quando eu digo, podemos ter, e já o disse há um ano, não disse agora, no estudo que vamos fazer, eu até aceito, mas é depois de testarmos bem isto tudo, não é criar aparcamento sobre aparcamento, e depende do modelo urbano da cidade. Se quiser que os carros estejam à superfície estacionados, não precisa de estacionamentos de por ela, precisa deste, mas não precisa de mais. Mas se quiser um modelo urbano de Guimarães, não é um modelo urbano igual ao de Braga, a barcarização, não é nada disso. Nós temos o nosso modelo, tem dado muito bem e somos observados pelo exterior e por nós mesmos e elogiados, entendido? Portanto, a nossa realidade é esta, e somos distinguidos por isso. A excepcional qualidade do nosso espaço urbano, da nossa rua e do nosso... Voltaremos aí, Sr. Ministro Lourenço. O ambiente é uma grande marca deste Executivo, uma grande marca que reivindica. A candidatura à Capital Verde Europeia era para apresentar em 2017, vai ser apresentada agora brevemente, não é? Dia 25. Dia 25 de setembro. 25 de setembro, portanto, é para a próxima semana. Portanto, será a apresentação... Em Bruxelas, portanto, fica submetida, não é apresentada, fica submetida a nossa candidatura em Bruxelas. Muito bem. É submetida à candidatura e agora, Dr. Domingos Graça, já falou em ciclovias, já falou em retirar carros do centro da cidade, mas e o ambiente? Dr. Domingos Graça, vamos lembrar-nos daquilo que ciclicamente vai acontecendo no Rio Ave? Sabe, quem levantou esta questão da despoluição de uma força, com muita força política e até cívica, fui eu ao constituir um plano de ação para a despoluição do Rio Ave e todas as linhas de água. Não ficamos só, o Rio Ave, sim, até porque nós fazemos a captação de água para o nosso consumo doméstico. Agora, o que é que aconteceu desde então? Eu acho que se criou uma forte consciência sobre a proteção do rio e das linhas de água. E também, com isso, veio uma reprovação social muito forte. Que penso que este modo de interiorizar a valorização do rio, enquanto importante é o rio, faz com que agora tudo que aconteça é muito censurado e que também depois vamos para a parte coerciva. Mas para mim a parte mais importante da proteção das nossas linhas de água é exatamente esta consciência forte ecológica da proteção das linhas de água e de outras áreas, não é? O uso da linha de água. Nós historicamente afastámos-nos do rio e hoje queremos voltar à margem do rio, ao rio, e essa maneira de uso valoriza, cuida, faz com que nós tenhamos um grande sentido de proteção. E isso está a ser conseguido. Portanto, quando agora se ouve, mas a linha de água agora foi novamente um novo derrame sobre das pedreiras ou de elementos poluentes, mas o que é certo é que há logo por parte de todos nós, mas não é do cidadão comum, ainda bem, de nós como cidadãos comuns, e alertando as entidades estão exatamente em cima disso, faz uma alerta muito grande e agora as próprias empresas os agentes que possam contaminar têm um enorme cuidado sobre isso e sempre que há qualquer coisa bem dizer que foi um acidente, que não foi nada, foi um acidente. Portanto, portanto, vem logo explicar, porque tem receio quer da reprovação social forte que lhe fazem, quer das coisas. Mas há aqui uma nota que eu queria, quer dos aspectos coercivos. Mas eu acho que há aqui algo que o Sr. Ministro, o Governo tem que alterar, que é dar competências fiscalizadoras à Câmara Municipal. A Câmara Municipal não tem nenhumas competências de fiscalização, nem nenhumas competências de aplicação de contornação, de coimas, de multas, não tem competência nenhuma. A Câmara tem que mandar também para as entidades fiscalizadoras o que está a acontecer. Ora, quem pode fiscalizar melhor que ninguém, sem prescindir de todas as outras entidades fiscalizadoras, é a Câmara Municipal. Até porque a Câmara Municipal é a entidade política que sofre logo qualquer coisa que surja, o bem ou o mal está a ser atacada, está a ser sentida sobre a Câmara e bem. Estava a falar em atuações coercivas, obviamente, que tem que acontecer, sim. Mas isso parece uma espécie de uma política reativa. E antes, doutor... E a educação ambiental que estamos a ter? Mas, doutor, dê-me exemplos concretos. Por exemplo, exemplos concretos. Quando olha para o Parque das Taipas, por exemplo, para aquele rio, não sente algum desconforto por algum abandono que se verifica ali?
Nós, neste momento, temos, quando fala no Rio, não sei, a minha maior preocupação é a qualidade da água do Rio. Portanto, a massa d'água é que esteja bem, esteja límpida, esteja em condições, tenha vida, tenha chamado um caudal ecológico, seja um caudal ecológico, não seja um caudal morto, que não tenha vida nenhuma, um caudal ecológico. É essa a minha preocupação. Depois aí, as questões das zonas ribeirinhas, das praias fluviais, os bosques, isto tudo tem que ser bem trabalhado. Mas isto tem que ser... Ali nas Taipas nós temos aquele parque, tem estado, que é sempre melhor, a zona, por exemplo, quer ver, a zona das Taipas, a ligação a nós tínhamos ali, parece-me que teríamos ali ótimas condições para ter uma praia fluvial, por exemplo, e não temos, doutor. Temos a praia fluvial, temos que melhorar. Por exemplo, repare bem, neste momento existem projetos muito interessantes para a praia fluvial, também aqui nas Taipas, do lado de ponte, fazer a ligação também através vai-se fazer uma nova ponte pedonal, entre Santa Vila Nova, que fica logo a seguir ali à Estrada Nacional, e para do lado de Ponte também, para fazer essa ligação, porque há ali uma zona, um açude que é muito bonito. E depois todas as freguesias têm hoje projetos, através de Brigadas Verdes, também é importante muitas vezes realçar isso. As Brigadas Verdes têm proposto que ao longo do rio, em barco, o barco tem uma boa praia fluvial, o barco tem uma boa praia fluvial, mas Santo Estevão de Briteiros também quer ter, e Donim também quer ter, portanto ao longo de todo o rio querem ter praias fluviais e querem recuperar os moinhos, para ter também elementos atrativos para no seu passeio, quer em pedonal, quer em bicicleta, quer na zona de praia, poderem ter motivos de interesse. E é isso que está a fazer, portanto, ao longo de todo o rio. Não é? E quando é que os vimaranenses podem começar a fruir dos seus rios, nesses aspectos que está a falar, dos projetos que têm pensados? Já estão a fazer, isto não se faz num dia, portanto, temos é que definir um projeto que é o projeto comum, que todos têm que seguir, mas depois tem momentos, freguesias avançam elas próprias com as praias fluviais, com a recuperação de moinhos, com o apoio da Câmara Municipal, e a Câmara avança com este trajeto estruturante que é ao longo do Rio Ave, quer ajustante, quer montante, a ecovia e a ciclovia. E isto demora tempo, porquê? Porque essencialmente é questões dos terrenos, é sempre essa dificuldade. Nem é tanto a questão do investimento em si, é a questão dos terrenos, a aquisição desses terrenos numa largura que é preciso, enfim, ter da nossa posse. E ter que ter essa negociação, vedações, tudo isto mexe com a parte particular, com a propriedade privada. Agora, há uma questão que é importante, é que este caminho está assumido pelos bimaranenses. As pessoas querem exatamente isso, que se faça isto. E isto nasceu neste mandato, 2013-2017. Doutor, o caminho é importante, acentua isso muitas vezes, mas não poderá estar já a preparar os vimaranenses para um eventual insucesso da candidatura, ou seja, não atingimos o objetivo, mas fizemos um caminho que nos podemos o caminho vamos continuar a fazer, da sustentabilidade ambiental, da consciência ecológica, da educação ambiental, da ecossidadania, portanto, o ecossidadão, no sentido de cidadão preocupado com a natureza, com a sociedade. É bom que a ecologia e a natureza tenham a ver com situações de pobreza que não podem, que têm que ser sempre combatidas. Portanto, a questão social está sempre, a inclusão social está sempre nesta questão, neste caminho da sustentabilidade ambiental. Portanto, uma coisa muito mais larga. Agora, eu tenho dito que este caminho é que é fundamental. O Estatuto de Cremlo. Isso significa que nós ninguém pode negar isto, nós fizemos uma candidatura muito bem trabalhada. Convocámos todos para esta candidatura, convidámos personalidades mundiais para esta candidatura, o Prémio Nobel da Paz, Mona Singh, a senhora Jane Carruthers da África do Sul, que é na história ambiental, é do topo da história ambiental, tantas pessoas a nível externo que nos deram o seu contributo, estão a dar contributo efetivo, não foi só dar o nome, estão a trabalhar na candidatura. Convidámos a Universidade de Munique, que co-lidera connosco este processo, convidámos várias personalidades nacionais, envolvemos todas as instituições, as juntas de freguesia, os cidadãos, tudo está convocado. A educação ambiental tem sido para mim fundamental, a educação ambiental em todas as áreas nas escolas, está tudo convocado. Estamos neste processo. Agora pergunta-me, mesmo assim, porque esta candidatura é uma candidatura aberta, não há aqui governos a meter-se, não há governos a meter-se, é uma candidatura aberta. São as cidades que se propõem e apresentam as suas candidaturas. Portanto, não há nada de institucional por trás, enquanto outras candidaturas sabemos que não é assim, não é? Temos que fazer assim, sem tirar valor a nada, não é? Sem tirar valor nenhum. E este caminho é importante fazê-lo. Não conseguimos, fizemos tudo bem numa candidatura que não é escrever um papel e já está. Trabalhámos para ser bem sucedida. Fizemos os processos formais, mas fizemos os processos substantivos. A candidatura
não que queremos sucesso, mais que ninguém quer o sucesso da candidatura, que é o Estatuto em 2020, não conseguimos. Vamos continuar a corrigir as fragilidades que temos para fazer nova candidatura. Também tenho a dizer que as cidades europeias que foram capitais verdes, eu penso que não há nenhuma que foi à primeira, mas pode ser que Guimarães seja, não é? Muito bem. Dr. Domingos Bragança, vamos dos 30 compromissos, selecionei aqui mais 2 que gostava de ouvir sobre isso. Habitação. Sim. Como é que será a habitação em Guimarães neste novo mandato, com o Dr. Domingos Bragança? Eu gostava muito da habitação social, não é habitação social podemos avançar, mas é mais habitação por custos controlados. Rendas controladas. Temos em Guimarães, não é? Neste não momento é exclusivo de Guimarães, obviamente, sim, mas estamos numa altura de uma pressão muito forte sobre o imobiliário. Que faz subir as rendas, não é? O arrendamento, a renda da habitação, e neste momento já tenho um projeto, pronto, já está trabalhado, nem é para executar no próximo mandato, nem lancei agora, para não dizerem que também, neste momento, em setembro, mas está pronto. Aliás, tenho 3 ou 4 projetos prontos para lançar a concurso, e estou à espera da legitimidade de lançar depois. Portanto, é da legitimidade da eleição, é óbvio, que tem que ser assim, com toda a humildade democrática que tem que ser. E então é assim, eu defendo hoje a construção de habitação a preços controlados, para termos rendas controladas, rendas que não são do mercado, mas rendas que sejam acessíveis à nossa população. É isso que estou a Se o falar. Sr. Presidir ao próximo Executivo Municipal, de que forma é que a Câmara pode intervir nesse aspecto? Vamos lançar já um empreendimento para 60 habitações, para rendas controladas. E vamos lançar mais casos. Já tenho mais 3 ou 4 investidores interessados, para construir a preços controlados. Há aqui uma parceria entre a Câmara Municipal, o investidor, e que se obriga exatamente a esse tipo de... Doutor, e a recuperação das habitações, não diria só do centro histórico, mas toda a zona envolvente? Por exemplo, se nós à noite dermos uma volta pela Rua Santo António, Gil Vicente, Bairro Galvão, e olharmos para as habitações, não há vida ali, não mora ali gente, está tudo apagado. Na Rua de Santo António nós precisamos mesmo de um equipamento âncora. Eu cada vez considero mais importante ter lá a loja do cidadão ali na Rua de Santo António, resolver o problema dos Correios. O antigo edifício dos Correios. Que se o edifício dos Correios for transformado num edifício âncora de uma atividade que seja muito atrativa, nós conseguimos... Mas voltamos apenas, doutor, a ter ali, digamos, atividade durante o horário de expediente, se me permite essa expressão. E o resto das habitações, não há possibilidade de trazer gente, de trazer vida para essas habitações? Eu continuo a dizer que o grande problema da centro da cidade é também a comodidade, o conforto de se poder aparcar. E continuo a achar isso. E se nós conseguirmos ir tendo soluções de aparcamento que sejam cómodas, confortáveis, nós voltamos a ter vida, portanto, habitação nessa zona de Santo António. Mas acho que a loja âncora, o edifício âncora, eu chamo de edifício âncora, precisa-se muito na Rua de Santo António. Perdeu-se os Correios já eram fundamentais ali, mas mais que os Correios é uma outra atividade que seja muito atrativa, mas que seja também bom, tenhamos a acessibilidade para quem quer ter estes serviços. Mas tenho a dizer que no outro dia o Secretário de Estado, há um ano, me dizia assim, o Secretário de Estado da Habitação, a Secretária de Estado da Habitação, mas também o Secretário de Estado do Ambiente, propunha-me que a Câmara entrasse numa aquisição de 30 ou 40 prédios, mas contíguos, que estivessem devolutos. Eu disse, pedi para me tenha a percepção que era difícil encontrar, porque Guimarães tem uma situação muito interessante. A Guimarães não tem casos de prédios devolutos, mas é por problemas normalmente de heranças. E, portanto, porque depois os prédios para venda são a preço muito elevado. As pessoas sabem que têm valor e pedem preços elevados. E a Câmara, para intervir, o que acontece em muitas cidades, tem prédios, bairros em que estão muito abandonados e degradados, a própria Câmara é fácil comprar, reabilitar e depois alugar, como habitações sociais ou outras funções. Guimarães não tem essa possibilidade. Concorda comigo, não é? Embora fazendo a sua... E quantas coisas nós poderíamos ainda falar? Por exemplo, gostaria de imenso ouvir falar sobre o emprego em Guimarães. Não temos tempo, doutor. O emprego. Nós estamos, olha, falávamos do Instituto da Cidade de Guimarães, com a Escola Hotel, com o foco na economia. Já estamos a ultrapassar o nosso tempo e eu gostava... Meia hora é pouco, devia ser uma hora, não é? Gostava de pôr mais 2 ou 3 questões, mesmo eu sabendo já qual é a sua resposta, mas mesmo assim pergunto. Doutor, no dia 1 de outubro, o que será uma vitória da sua candidatura? No dia 1 de outubro, a primeira vitória da democracia, não é? A vitória da vontade dos nossos concidadãos guimaranenses. E depois a vitória... Sim, será sempre, seja qual for o resultado. Pois, exato. Mas a vitória da minha candidatura é
a obter a confiança para continuar Guimarães. Isso, em termos práticos, traduz-se em quê, Sr. Doutor? Na mesma votação do exercício anterior, reforçar a votação? Eu gostava de reforçar, de ter a confiança reforçada dos guimaranenses na minha pessoa. É com essa perspectiva que se vai levantar um dia um Com esse objetivo, com essa esperança, com este ter trabalhado para aumentar a confiança dos guimaranenses, mas com uma tranquilidade para aceitar tudo que os guimaranenses assim ditarem, não é? E se não acontecer assim, Sr. Doutor, vamos imaginar que no dia 1 de outubro o Sr. Doutor e a sua lista vencem as eleições, mas não tem maioria absoluta. Qual é a disponibilidade para estabelecer acordos? Como sabe, eu tenho a primeira grande confiança, de facto, é continuar com o reforço da confiança dos guimaranenses. Mas atuarei de acordo, em conformidade, e nunca frustrarei os guimaranenses em coisa nenhuma. Doutor, nunca frustrarei os guimaranenses em coisa nenhuma. Isso significa que tem todas as janelas abertas? Exatamente. Nunca frustrarei os guimaranenses de acordo com a vontade dos guimaranenses. Estará sempre? Sempre disponível para trilhar o caminho que os guimaranenses apontam. Mesmo que seja como vereador? Sabe, eu respondo, eu não equaciono todas as possibilidades, não é? Mas a confiança é na vitória, no reconhecimento por parte dos guimaranenses, está bem? E nessa perspectiva, Dr. Domingos Bragança, vou-lhe lançar um desafio. Tenho aqui à sua frente um cidadão comum, guimaranense, convença-o a votar na sua lista no próximo dia 1 de outubro. Tenho um mandato como presidente, em que cumpri o programa eleitoral, acrescentei ao programa eleitoral novas esperanças, novos projetos, novas dimensões, e tenho uma visão de futuro para Guimarães, para desenvolver Guimarães, para aumentar a qualidade de vida das e dos guimaranenses, e acima de tudo com uma disponibilidade total, com muito trabalho, pondo tudo que sou, envolvendo toda a inteligência coletiva para estes projetos de futuro, estando atento para que abra novas janelas de esperança e de envolvência dos guimaranenses. Eu acho que consigo fazer isso bem. Domingos Bragança, candidato pelo Partido Socialista às próximas eleições de 1 de outubro. Dr. Domingos Bragança, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado.